Então, as equações diferenciais, segundo bimestre, que a gente vai trabalhar, são, em tese, 5 tópicos, na verdade são 4. O quinto e último, ele vai aparecer em todos os tópicos anteriores. Então, vai trabalhar a primeira aula de hoje, sistema de equações lineares, certo? Aí depois a gente vem com equações diferenciais de segunda e terceira ordem, envolvendo, né, são equações que têm derivada segunda e derivada terceira, né, a ordem da derivada indica a ordem da equação diferencial. Terceiro, equações homogêneas e não homogêneas. E quarto e último, redução de ordem, certo? Por que eu não falei do quinto? Porque aquilo que eu falei, no último, quinto, ele vai aparecer em todos os anteriores, que são equações lineares com coeficientes constantes. Ou o que é coeficiente? É o número que multiplica a variável x ou y, certo? São só números constantes. Ou, desculpa, números constantes, valores constantes. Beleza? Então a gente vai ver isso um pouquinho em cada tópico ali. A gente vai ver com coeficientes não constantes, mas a gente vai ver também com coeficientes constantes. Como eu falei, a aula de hoje a gente vai ser só ver sistema de equações lineares. Então, essa parte ela é meio longa, porque a gente usa bastante coisa de álgebra linear, porém, ela é menos complexa que a parte de equações não homogêneas. As equações não homogêneas, a gente vai utilizar o método da transformada de Laplace, e embora uma teoria bem complexa, meio complexa, só que ela auxilia bastante na hora de calcular as equações de segunda e terceira ordem, ela facilita a nossa vida, certo? E a vantagem, além dela diminuir a ordem, ela elimina todo tipo de integral e derivada que a gente tem que efetuar. A gente fica somente trabalhando com frações parciais, basicamente. Então facilita, por um lado, que a gente não precisa integrar, derivar, fazer mudança de variáveis, essas coisas assim, mas a gente tem que trabalhar com frações parciais, que vocês viram lá em cálculo 1, se não me falha a memória. No primeiro semestre, cálculo 1, na parte de integrais. Eu acredito que não foi comigo o cálculo 1 de vocês tiveram só. A primeira matéria que tiveram comigo foi a álgebra linear, que acho que também foi no terceiro ou quarto semestre, eu não me lembro. Então, vocês viram em cálculo 1, em integrais, métodos de integração por frações parciais. Vocês já viram essa parte. Então, a gente vai revisar. A gente vai revisar também autovalores e autovetores, isso sim vocês viram, porque foi comigo, né? Acho que no primeiro semestre do ano passado, ou no primeiro semestre do ano passado, eu acredito. Foi a álgebra linear comigo, então a gente viu autovalores e autovetores. A gente vai rever hoje na aula de hoje. Lógico, eu não vou repassar, né, como que a gente calcula os autovalores e autovetores de uma matriz. Então, dessa segunda parte, o conteúdo mais pesado mesmo é a transformada de Laplace. Mas se você pegar o jeito, a transformada de Laplace, ela deixa de ser um monstro de 7 cabeças e passa a ser, na verdade, uma ferramenta que facilita a nossa vida em muito. Diminui muito o nosso trabalho. Tem que ficar efetuando integral e tudo mais para achar o método de solução específico, para achar a solução da equação diferencial de segunda e terceira ordem. Com a transformada de Laplace fica bem mais fácil. E redução de ordem também entra na transformada de Laplace, mas é uma relação que a gente vai ter, vai ser o último conteúdo que a gente vai ver, relacionando mais uma velocidade e aceleração de novo, de uma forma diferente. Em vez de por exemplo, eu estou na aceleração, tem lá a equação de aceleração, eu quero voltar para sei lá, para a posição. A gente já fez isso nas aulas, né? E na prova, se eu não me engano. Não, na prova não, mas nas aulas a gente fez. Quando a gente tem que sair da aceleração para voltar para a posição, a gente precisa calcular duas integrais. Então, como a gente faz isso? Calculando uma única vez. Então, é uma redução de ordem que a gente efetua. Sai de uma derivada de segunda ordem para a primeira ordem. Então, a gente tem uma forma mais simplificada para resolver isso. Beleza? Então, esses são os 5 tópicos. Como eu falei, o último aparece um pouquinho em cada tópico, um pouquinho dos 4 iniciais. E realmente a parte mais complexa é a transformada de Laplace, que acho que provavelmente não será na semana que vem, talvez comece na outra semana, só em maio mesmo. E seria interessante a gente conseguir fazer isso ao vivo, mas se não for possível ainda, vou tentar fazer o mais didático e mais entendível possível para vocês aqui. Então vamos lá.
que é um sistema de equação diferencial? Ordinária, o O, lembrando só de ordinária. Ordinária por quê? Porque só depende de uma variável. Então, basicamente é um sistema de equações, só que relaciona a função com a sua derivada, para ser equação diferencial, só isso. Então, por exemplo, eu tenho a derivada de x é igual a um número que multiplica x, então tem um relacionamento da função com a sua derivada, mais um outro número que multiplica y, certo? Lembrando que quando eu falo, né, que pertences reais são números. E a segunda também é uma equação diferencial, está relacionando a derivada de y é igual a um número que multiplica x, mais um outro número que multiplica y. Então está relacionando o y com a sua derivada, para ser uma equação diferencial. Lembrando que a definição de equação diferencial é uma equação que relaciona a função com as suas derivadas. Pode ser só a derivada primeira, pode ser a derivada segunda, terceira, quarta e por aí vai. Beleza? E por ser sistema, qual é a definição de um sistema? São várias equações que dividem o mesmo conjunto de solução. Então, a mesma solução que vale para a primeira equação, vale para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a enésima equação. Então, essa é a característica básica de um sistema de equações. O conjunto de solução tem que satisfazer todas ao mesmo tempo. Beleza? A nossa solução, a gente só vai escrever, a solução vai ser uma função de t, a gente não pode mais fazer y de x, né? Então, a gente mudou as duas, já que a gente tem duas equações, duas funções, então, a x vai depender de t e o y vai depender de t, certo? Então, por isso que elas continuam sendo ordinárias, porque ambas as funções dependem apenas do t. Não é de t e u, por exemplo. Se fosse t e u, seriam parciais, porque eu tenho várias variáveis, certo? Nesse caso, não, as funções só dependem da variável t. Por isso ela é ordinária. Como que a gente vai utilizar, que eu falei no começo ali, como a gente vai calcular a solução das equações do sistema de equações diferenciais? A gente vai ter que recorrer, como são todos coeficientes constantes, a gente vai recorrer para os... Aqui que eu digo, né, os coeficientes constantes. É uma constante, uma constante, uma constante, uma constante. Então, todos os coeficientes que multiplicam as variáveis, ou melhor, as funções, são constantes. Então, a gente vai ter que recorrer ao estudo da álgebra linear lá, para a gente poder trabalhar. A gente tem que lembrar de autovalores e autovetores, porque estão diretamente ligados à solução do sistema de equações diferenciais. Beleza? Então, o que a gente faz? Primeiramente, a gente vai separar, a gente vai trabalhar só com o lado direito do sistema, porque é lá que estão os coeficientes. Coeficientes A's, né? Então, A11, A12, A21 e A22. Então, a gente vai trabalhar diretamente com esses coeficientes aqui. Então, vejam daqui para baixo, eu já excluo a parte esquerda, que não é importante por enquanto, depois, só que vai ser importante para a gente, e escrevo só o lado direito do sistema. Daqui eu tenho na forma de sistema, eu escrevo ele para a forma matricial do sistema. Por isso eu já coloquei as posições 1, 1, primeira linha, primeira coluna, 1, 2, primeira linha, segunda coluna, 2, 1, segunda linha, primeira coluna, e 2, 2, segunda linha, segunda coluna. Beleza? Matriz dos coeficientes. Então, é com ela, em cima dela, basicamente, 80% da solução, da resposta, a gente vai montar em cima da matriz dos coeficientes. A gente vai calcular autovalores e autovetores da matriz. Beleza? Então, qual que é a parte importante para a solução? É a matriz dos coeficientes mesmo. Então, a gente tem a matriz dos coeficientes para poder calcular os autovalores, autovetores e, por fim, calcular a solução final. Certo? A gente vai ver três tipos possíveis para solução, que a gente pode ter para sistema de duas equações para duas equações diferenciais, para duas funções, né? Então, a gente tem duas equações diferenciais para duas funções, função x e y. Tá? Se fossem três ou mais, aí são mais casos. Então, a gente vai trabalhar só esses dois, que é o que está pedindo no conteúdo, na emenda. Beleza? Então, vamos lá. Antes de começar os três casos, a gente tem que formalizar o que eu falei, né? A gente precisa calcular os autovalores, sempre a gente vai se basear nos autovalores. A gente começa se baseando primeiro na matriz dos coeficientes, depois, no segundo momento, nos autovalores. Mas, em tese, a gente pode... É porque o primeiro caso é olhando direto para a matriz dos coeficientes, o segundo e o terceiro caso é olhando direto para os autovalores. Então, querendo ou não, a gente vai ter que calcular autovalor de qualquer jeito, beleza? Então, só lembrando, como a gente calcula os autovalores de uma matriz? É com base na equação ou no polinômio característico. A gente pega essa matriz dos coeficientes e faz uma alteraçãozinha. Qual é? Tira um lambda na diagonal principal. Então, quem que é da diagonal principal? Quando os coeficientes são iguais, os índices aqui embaixo são iguais. Então, o 1 e o 2, 2. Só esses dois que são da diagonal principal.
Então, eu vou lá no A11, tiro um lambda, menos lambda. Vou no A22, tiro um lambda, menos lambda. Só isso. Vira essa matriz que está aqui, ó. E para montar o polinômio característico, o que a gente faz? A gente calcula o determinante dessa matriz e iguala a zero, porque a gente quer saber os autovalores serão as raízes do polinômio característico. Beleza? Então, aí embaixo, nessa segunda linha aqui, terceira linha, melhor dizendo, tá aqui basicamente como a gente calcula o determinante dessa matriz aqui, que é o quê? Multiplicação dos elementos da diagonal principal menos a multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Pronto. A gente tem o determinante aí. Certo? A gente iguala a zero, porque a gente quer as raízes do polinômio característico. Ok? Então, a gente tem o seguinte, os três casos, com base nos valores A e J, os valores da matriz de coeficientes e das raízes lambda, que são os autovalores da matriz dos coeficientes. Primeiro caso, mais simples, certo? Ele é bem básico, e infelizmente não é tão comum, né? Primeiro caso é que não tem o que ser feito. Basicamente, já tem a solução pronta. Então, como que é o primeiro caso? Quando a gente tem os elementos da diagonal principal iguais a zero. O que isso significa? Que na equação que tem a derivada de x, não tem y, só tem x, ó. Certo? A equação que tem a derivada de y, não tem x, só tem y. Então, ele cai nisso. Então, não tem um relacionamento entre a equação de cima e de baixo. Elas são totalmente exclusivas, uma da outra. Uma não tem interferência na outra, não tem influência. Porque não tem, na primeira não tem y, na segunda não tem x. Então, eu fico aí nos problemas que a gente resolveu no primeiro bimestre. A gente já sabe resolver, já tem até a solução direta aqui. Então, quando a gente tem que o 1, 2 e o 2, 1 são iguais a zero, não tem, na primeira equação não tem y, na segunda não tem x, a gente tem o seguinte, eu montando lá aquele determinante, mas já fiz direto aqui. Como que fica o polinômio característico? Fica essa multiplicação só do A11 menos lambda vezes... aqui tá errado, tem que alterar. É A22 menos lambda. Eu vou alterar antes de colocar na sala virtual. Igual a zero. Só tem isso. E resolvendo esse polinômio aqui, que é do segundo grau, achando as raízes, a gente vai concluir que a primeira raiz é o próprio A11 e a segunda raiz é o próprio A22. Aqui já coloquei certo, né? Aqui faltou alterar. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Acontece. Beleza? Então, a gente já tem os autovalores prontos, não precisa calcular nada, na verdade. Isso aqui eu fiz mais para mostrar que realmente volta aqui. Então, a gente basicamente vai para a solução final. Como que a gente escreve a solução final? X, que é a primeira equação aqui, né? X vai ser um K1. Quem que é esse K1? É aquela constante das integrais. Como a gente determina? Só com condições iniciais ou condições de contorno. A gente precisa conhecer as condições iniciais ou as condições de contorno. Então, K1 vezes E lambda 1T, certo? Só tem um termo, porque não tem o termo y aqui, certo? Então, acaba aqui. O y, que é a segunda equação, não tem K1, porque o K1 é o que multiplica a primeira exponencial, a exponencial do lambda 1. Então, você tem K2 e no lambda 2, T, certo? K1 multiplica a exponencial do lambda 1, K2 multiplica a exponencial do lambda 2, beleza? Essa aqui é a forma na equação normal, né? E aqui na forma vetorial. Então, a gente tem que escrever vetores, na verdade são os autovetores, né? Mas aqui já está de forma resumida, vetores para montar a nossa solução. Então, o vetor x e y, solução, né? É igual ao K1 vezes o vetor 1, 0. Como eu vou fazer? Vou fazer K1 vezes 1 vezes z, e depois, para segunda, isso para x, né? Primeiro, né? Primeira linha, sempre pegando aqui a primeira linha, segunda linha, sempre pegando a segunda linha dos vetores. Por isso vai ficar, ó, x é igual a K1 vezes 1, que é a primeira linha, vezes e na lambda 1t, mais K2 vezes 0. Então, por isso que não tem K2 aqui. Porque K2 vezes 0, vezes e na lambda 2t. O y vai ser y igual a K1 vezes o de baixo, 0. Por isso que não tem K1 aqui. Mais K2 vezes 1, K2 vezes e na lambda t. Lambda 2t. Beleza? Esses dois são autovetores associados. Esse aqui associado ao lambda 1 e esse aqui associado ao lambda 2. Beleza? Então, esse já disse, né? Esse caso é menos comum, por quê? Porque basicamente é como se resolvesse uma equação separada da outra. Elas
A solução vai satisfazer as duas ao mesmo tempo, mas uma não interfere, né? Não tem uma relação de x no y e y no x. São totalmente independentes. O caso 2 é o mais geral de todos. O caso 2, quando a gente tem que, pelo menos, voltando lá na matriz dos coeficientes, pelo menos esses daqui não são tão importantes, mas pelo menos um desses dois, o 1, 2 ou 2, 1, são diferentes de zero. O ideal é que os dois sejam diferentes de zero, mas se um deles já for diferente de zero, já facilita bastante a nossa conta. Beleza? Mas se um dos dois for diferente de zero, e uma segunda característica. Os autovalores, os lambdas, têm que ser diferentes também. Porque se eles forem iguais, é o caso 3, é outra história daí. Então, o que acontece? A gente vê lá a matriz dos coeficientes, viu que por exemplo, na equação do x linha, tem y. Beleza, então a gente pode já direto calcular os autovalores. Calculando os autovalores, verificamos que os autovalores são diferentes, então é caso 2, acabou. Beleza? Então, eu indico, escrevam do lado do exercício, o caso 2, para vocês já irem direto na teoria, lá no formulário do caso 2, para não ficar passando por um por um. Como fica aqui? Eu já coloquei como fica a solução final do caso 2. Então, de novo, na função vetorial, né, na forma vetorial, fica xy igual K1 vezes um M1 N1. Então, esse aqui é o autovetor associado ao lambda 1, já que é 1, ó, mesmo índice, certo? Lambda 1 vezes E na lambda 1t mais K2 M2, N2, já que é 2, é associado ao alto valor lambda 2, certo? Que é o mesmo índice, vezes E na lambda 2t, ok? Que eu só comentei, né? Onde M1, N1, M2 e N2 são os autovetores associados, respectivamente, aos autovalores lambda 1 e 2, o índice que acompanha. Beleza? Como a gente determina os autos... A gente já viu aqui atrás, nessa equação, como a gente calcula o polinômio característico para determinar os autovalores, os autovetores, relembrando, né? A gente basicamente é o seguinte, pega a matriz dos coeficientes com menos lambda, multiplica pelo M1, MI, NI, igual a zero, tá? Que é assim que a gente determina os autovetores. Então, o autovalor 1 deu 7. Então, vai fazer A1 menos 7, A12 sem mexer, A21 sem mexer, A22 menos 7, vezes o M1, N1, igual a 0, 0. Beleza? Resolve a conta. Aí a gente tem, assim, a gente vai ter um caso que sempre vai ocorrer e dois casos distintos para outra coordenada, né? Lembrando que são coordenadas de um vetor. Então, primeiro que sempre vai ocorrer, uma das duas coordenadas será livre. O que quer dizer que ela é livre? Que ela assume qualquer número real. A gente pode substituir qualquer número real no lugar dela. Ela é livre, beleza? Ela não tem um número fixo, ela não tem um valor fixo, ela assume qualquer valor. Esse é o primeiro caso que sempre ocorre. Aí os dois seguintes é o seguinte, a outra coordenada, ou ela vale zero, primeiro caso, sempre ela vai valer zero, ou, segundo caso, ela vai depender da primeira. Por exemplo, o que isso significa? Digamos que a gente chegou lá no final das contas, aqui no cálculo do autovetor. A gente concluiu que o M1 é igual a 7N1. Então, a gente conclui, o M1 depende do N1. O M1 é 7 vezes 1. Então, e o N1, por sua vez, nesse caso, ele vai ser o livre. Então, ele pode assumir qualquer valor. Beleza? Única coisa que não pode acontecer é a gente gerar o vetor nulo. Então, digamos, nesse caso, M1 é igual a... MN, tá? M é igual a 7Ns, eu não posso jogar N igual a zero, porque vai ser o N igual a zero e o M, que é 7 vezes zero, também é igual a zero. Então, a gente tem que evitar valores que gerem o vetor nulo. Só isso. Por que o vetor nulo tem que ser excluído? Porque o vetor nulo é autovetor de qualquer alto valor. Então, ele não contribui muito. Certo? Ele não vai contribuir, na verdade, ele não vai contribuir nada. Ele vai gerar a solução nula. Não vai resolver nosso problema. Então, a gente vai sempre procurar um que não gere o vetor nulo. Então, esse é o primeiro caso, quando uma coordenada depende da outra. E, por sua vez, a outra é livre. Sempre vai ter uma coordenada livre, tá, pessoal? O outro caso é o seguinte, quando uma coordenada é livre e a outra vai ser nula, vai ser igual a zero. Vai acontecer isso também. Por exemplo, a gente pode chegar lá aqui,
a gente fez as equações e não deu nada. O M sumiu das equações, sumiu. Quando ele some das equações, ele não aparece, quer dizer que ele é livre, ele vale qualquer número. O que acontece muito de confusão é o seguinte: ele sumiu da equação, a gente assume que ele é zero, tá errado. Se ele sumiu da equação, quer dizer que ele não tem limitação, ele pode ser qualquer valor, beleza? Então, quando que o valor, a coordenada vai ser zero? Quando tiver explícito, n é igual a zero, m é igual a zero. Beleza? Que é isso que eu falei. Então, uma vai ser livre e a outra vai ser nula, vai ser igual a zero. Também é o segundo caso. São esses dois tipos que ocorrem. Uma livre e a outra depende dessa livre, e uma livre e a outra zero. Beleza? São dois casos diferentes que a gente vai obter. E, na verdade, só esses dois casos, por enquanto. Ok? Então, nos dois casos, a gente vai sempre tentar fugir do vetor nulo. A gente nunca vai querer calcular, ou melhor, utilizar o vetor nulo. Toda matriz tem alto valor e alto vetor? Toda matriz quadrada tem alto valor e alto vetor. Algumas têm alto valores reais, certo? Que é o que a gente quer trabalhar, a gente não aprendeu, não estudou, melhor dizendo, números complexos, então a gente não quer cair em valores complexos, né? Então a gente só quer alto valores reais, beleza? Então toda matriz quadrada tem conjunto de alto valores e um conjunto de alto vetores. Ok? Tudo bem? Então, lembrando, são esses dois casos possíveis. Uma ilimitada, né? Não limitada, livre, e a outra dependente dessa livre, e o segundo caso, uma livre e a outra zero. Terceiro e último caso, que é quando a gente tem, parecido com o caso 2, né? Quando a gente tem o 1, 2 e ou, pode acontecer dos dois, né? O 2 e 1 diferentes de zero, porém os autovalores são iguais. A gente calcula os valores e eles acabam dando iguais. Então não é mais caso 2, porque o caso 2 tem que ser diferentes, que é o caso geral. Esse é um caso específico do caso 2, beleza? Então o que acontece? A gente não pode, se os dois autovalores são iguais, não adianta a gente calcular. Lembrando, voltando aqui, né? Como são dois autovalores diferentes, a gente vai ter dois autovetores diferentes, certo? Então, nessa pegada, se a gente tem dois autovalores iguais, aqui, quando a gente for calcular o autovetor desse autovalor, vai dar um vetor. Se a gente for calcular o outro que é o mesmo, vai dar o mesmo vetor. Então a gente vai ter um único vetor. E não pode, a gente precisa ter um conjunto de soluções linearmente independentes. O que é isso? Esse termo tem que ser linearmente independente desse termo. Beleza? Por isso que a gente não pode ter iguais, os dois iguais. Ok? Então, como que fica? A gente vai ter que determinar o autovetor desse, no lambda 1, e um segundo autovetor do mesmo lambda, já que eles são todos iguais, que é esse autovetor M2, N2. Como que a gente determina? Lógico. E a solução final tem um termo a mais, ó. Se a gente olhar para o 2, caso 2, ó, é só K2, M2, N2 e na lambda 2. No caso 3 é K2, aí uma soma dentro das chaves, M2, N2, mais T, M1, N1, certo? Vezes E na lambda 2. Lembrando que E na lambda 2 igual a E na lambda 1, aqui eu poderia ter colocado só lambda, né? Na resposta eu coloco só lambda, no exercício. Beleza? Então tem uma soma aqui dentro, antes de multiplicar pela exponencial. Porque aqui caracteriza a independência linear aqui da outra solução, do outro termo. Ok? O primeiro, M1, N1, a gente calcula da forma original, de autovetores. Faz lambda menos alto valor, desculpe, lambda. A11 menos alto valor, A12, A21, A22 menos alto valor, multiplica por M1, N1 igual a zero. Acha as duas coordenadas, certo? Aí, o resultado que a gente achar no de cima, a gente substitui aqui, ó, no de baixo. Então, de novo, vejam que o lado esquerdo é o mesmo, aqui só muda os índices, certo? O que muda? O vetor resposta, que é, em vez de escrever 0, 0 igual era aqui, a gente vai colocar diretamente o resultado que a gente concluiu aqui embaixo. Então, vai ficar A11 menos lambda, A12, A21, A22 menos lambda, vezes M2, N2, igual a resposta que a gente obteve aqui em cima, M1, N1. Então, a gente precisa calcular o autovetor 1, certo? M1, N1, para depois calcular o autovetor 2, M2, N2.
Então, daqui a gente tem a resposta e já joga direto aqui na segunda parte, do lado direito. Ok? Vamos lá, então, para os exemplos. Na teoria é mais chato, né? Mais complicado, difícil de entender. Com os exemplos fica mais fácil. Então, o exemplo, a gente tem 3 casos, o caso 1, caso 2 e o caso 3, na sequência. Então, o caso 1, como a gente sabe que é caso 1? Porque, ó, vejam, o A12 e o A21 são iguais a zero. Outra forma de ver, não tem y na equação do x e não tem x na equação do y. Aqui, ó, um dos dois é diferente de zero, certo? Só que o que diferencia esse do caso 3, o caso 2 do caso 3? Os autovalores. Então, a gente tem que calcular os autovalores para ver qual tipo que ele é. E o terceiro e último, que é o caso 3, o que sobrou, beleza? Então, aqui nos dois são diferentes de zero, porém, a gente tem que calcular os autovalores para determinar quanto eles valem. Então, primeiro, caso 1, direto, mais simples, não tem muito problema. A12 igual a zero, A21 igual a zero. Tá aqui, ó, A12, A21 igual a zero. Caso 1, solução é direta, beleza? Quem são os autovalores e autovetores? Lá da teoria, o primeiro autovetor, desculpa, o primeiro autovalor é o próprio 2 aqui, que é o A11. O segundo autovalor é o próprio menos 3, que é o A22. Então, ó, eu coloquei aqui, fiz a conta por extenso. 2 menos lambda, 0, 0, já que esses dois são 0, menos 3 menos lambda, certo? Igual a 0. Calcula esse determinante igual a 0. Multiplicação dos elementos da matriz da diagonal principal menos a diagonal secundária. Isso aqui, diagonal secundária, 0 vezes 0, 0. Não adianta nada. Fica 2 menos lambda vezes menos 3 menos lambda, que é o que está aqui. Resolvendo esse polinômio de segundo grau, a gente conclui que a primeira raiz é 2, que é exatamente o que eu tinha falado aqui no começo, ó, o 2 aqui, e a segunda raiz é menos 3, que é o segundo elemento aqui de baixo. Beleza? Então, vai direto lá na solução geral. Lembrando que a gente não tem condições iniciais nem de contorno para calcular nem K1 nem K2. Como que fica a solução inicial? K1 no x, né? X igual a K1 elevado a lambda 1, que é o 2t. O y é K2 elevado a lambda 2, que é o menos 3t. Na solução vetorial, aqui é a solução por equações, aqui é a solução vetorial. O vetor de solução xy é igual a K1, 1, 0. Lembrando, esse autovetor associado ao lambda 1. Pz na 2t. 0, porque não tem o e na 2t. Veja, não tem e na 2t aqui embaixo. Só tem em cima. Por isso que a primeira coordenada de cima é 1 e a de baixo é 0. Mais K2, 0, 1. Por quê? Porque não tem K2 no de cima. Nem e na menos 3t em cima, só embaixo. Então, vezes 0, vezes esse, já era. K2 vezes 1, vezes na menos 3t. Então, esse é mais básico, mais simples. Na verdade, não chega a ser um sistema de equações diferenciais. Na verdade, são duas equações diferenciais sendo resolvidas simultaneamente apenas, mas uma não interfere na solução da outra. Elas não têm relação, nenhum tipo de ligação direta. Já o segundo exemplo. O segundo exemplo não é mais caso 1, por quê? Porque tem aqui, ó, na equação do y tem x. Então tem uma relação direta entre x e y, certo? Não tem y na equação do x, não tem problema. Vou quer dizer que o x não depende do y, mas o y não vai depender, a solução do y depende do x, porque tem x na equação do y, beleza? Então a primeira coisa, monta o lado direito, aqui o lado direito do sistema, monta na forma matricial, para poder coletar a matriz dos coeficientes, que é essa daqui. Qual é a matriz dos coeficientes? Lembrando, é os números que multiplicam as variáveis aqui, ou as incógnitas aqui. Então, é 1x mais 0y, 2x mais 3y, 2, 3. Beleza? Em cima dessa matriz dos coeficientes, a gente monta a matriz com o lambda, com os autovalores, para poder determinar o polinômio característico. Então, tira um lambda da diagonal principal, certo? Então, fica 1 menos lambda, 0, repete, 0, 2 é repetido, 2, 3 menos lambda, é repetido aqui. Beleza? Coloca no determinante igual a 0. Fazendo essa multiplicação vai ficar assim. 1 menos lambda vezes 3 menos lambda, que é o que está aqui, dá definição de determinante 2 por 2, menos 2 vezes 0. Só que 2 vezes 0 dá 0, certo? Então, resolvendo esse polinômio aqui, a gente conclui que o primeiro autovalor é 1 e o segundo autovalor é 3.
Por coincidência, devido ao formato da matriz, deu exatamente os elementos da diagonal principal. Não quer dizer que isso sempre vai ocorrer, tá? Porque a nossa matriz tem esse elementozinho zero aqui. Se fosse um número diferente de zero, daí seria as outras raízes, ok? Então, a gente tem as duas raízes. Próximo passo, montar os autovetores. Um autovetor para o lambda 1 e um autovetor para o lambda 2. Como? Só retornando aqui, né? Por que caso 2? Porque o A21 é diferente de 0 e os lambdas são diferentes. Então, caracterizam caso 2. Como a gente vai voltar para calcular os autovetores? É a equação que eu tinha nos slides anteriores. 1, porque é da matriz de coeficientes, menos lambda i, 0, 2, 3, menos lambda i. Esse lambda i, um vai ser para o lambda 1 e o outro para o lambda 2. Beleza? Vamos lá. Então, quando a gente for calcular os autovetores do lambda 1, lambda 1, que por sua vez é igual a 1. A gente vai trocar no lugar do lambda, a gente coloca 1. E resolve todo o sistema normal, a equação normal. Então, lá nessa equação anterior aqui, né? Aqui, a gente vai colocar 1 e aqui 1. E resolve direto. Então, a gente vai ter 1 menos 1, 0, 2, 3 menos 1. Lembrando que era 1 menos lambda, 3 menos lambda. Só que o lambda, nesse caso aqui, vale 1. Vezes M1, N1. Por quê? Porque a gente está calculando o autovetor do lambda 1. Por isso que eu coloquei o mesmo índice aqui, ó. Lembrando, né, que eles são associados. Esse autovetor é associado a esse autovalor. Igual a 0, 0. Aqui, por padrão, igual a 0, 0. Fazendo a subtração 1 menos 1, 0 que está aqui. O 0 já é fixo, ele não se altera, ele está aqui. 2, volta aqui, que não tem nenhuma conta para ele. 3 menos 1, 2 aqui embaixo também. Beleza? Lembrando, a gente vai ter dois casos. Um que uma coordenada é livre e a outra coordenada depende dessa livre. E o segundo caso, uma coordenada é livre e a outra é igual a 0. Tá? Vamos ver qual o caso que esse autovetor se encaixa. E quem faz a distributiva aqui para montar as equações. Então, é 0 vezes M1 mais 0 vezes N1, certo? E como é a primeira linha, igual a esse 0 aqui. Ok? Depois, na segunda linha, 2 vezes M1 mais 2 vezes N1, igual ao 0 da segunda linha. Esse 0 aqui. Como ficou o sistema montado? Está aqui, lado esquerdo. 0M1 mais 0N1, 0 mais 0, 0. Certo? 2M1 mais 2N1, 0 também, igual a 0. Está aqui. O que aconteceu? A primeira equação a gente jogou fora. Por quê? Para que serviu a primeira equação? Para falar que 0 é igual a 0. Lado esquerdo, 0 igual a 0. Então, uma equação que era fundamental para a gente descartou para falar uma coisa que é óbvia. 0 igual a 0. E realmente isso sempre vai acontecer, foi o que eu disse. Sempre uma vai ficar livre. Então, como a gente vai ter uma incógnita livre, uma equação tem que ser descartada. A gente tem que ter mais incógnitas do que equações. Então, o que a gente tem na segunda? Vejam que eu só isolei o M1. Então, esse 2N1 pulou a cerca e ficou menos 2N1. Então, 2M1 igual a menos 2N1, corta o 2 com 2, né? Fica só o quê? M1 igual a menos N1. Então, o que acontece? A nossa equação, que era a primeira, que era para falar, ó, N1 é igual a tanto, a gente jogou fora, descartou. A gente usou para falar que 0 é igual a 0. Então, o que acontece? Não tem a equação do N1. Quando não tem a equação do N1, quer dizer que ele é livre, certo? Ele não é 0. Ele pode ser 0? Pode, mas ele não é 0, não é fixo 0. Por quê? Porque não tem nada, nenhuma equação falando quanto ele vale. Então ele é livre, ele vale qualquer número que ele quiser. Ou que a gente quiser. Em geral, a gente usa o mais conveniente para a gente para diminuir nossas contas. Como fica, então, o nosso autovetor V1, certo? Que é a coordenada M1, N1. O M1, acabei de concluir daqui, que é menos N1. Então, já joguei aqui, ó, no lugar menos N1. O N1. N1 não está falando nada. Então, N1 é ele mesmo. É N1. Beleza? Só que o que acontece? Aquilo que eu falei, quando a coordenada é livre, ela assume qualquer número. Então, quantos números eu posso colocar aqui no lugar do N1? Se ela assume qualquer número real, eu posso colocar infinitos números reais. Não tem como a gente listar todos os infinitos autovetores. O que a gente faz? A gente sorteia, entre aspas, sorteia, né? A gente escolhe um deles como representante. Só precisa ser um, não precisa ser mais que um. Um é o suficiente. Como a gente escolhe? Atribuindo um valor. Qual que é a variável livre, ou melhor, a incógnita livre? É o N1, certo? O M1 depende do N1.
Então, o N1 é livre, então eu vou jogar um número para ele. Qual número? Qualquer número que não gere um vetor. Se eu colocar N1 igual a zero, vai ficar menos zero, zero e zero. Então, esse gerou o vetor nulo, não pode ser ele. Então, eu vou jogar qualquer número diferente do zero, nesse caso. Vou jogar o 1. Se eu jogar 1 pro N1, o M1 que depende, ele vai ficar menos 1. Pronto, não é o vetor nulo. É um vetor pequeno, fácil de manipular, e não é o vetor nulo. Ótimo, vou optar por essa aí, então. Então, eu vou fazer o seguinte, vou chamar de N1 igual a 1, e o M1 passa a ser menos 1. Beleza? Ah, professor, eu escolhi o 2. Não tem problema, tá certo também. O que tem que ser mantido? Tem que ser mantida essa relação. A primeira coordenada é menos a segunda coordenada. É isso que tem que ser mantido. E só. Vocês podem colocar quaisquer valores no lugar aqui da segunda coordenada, desde que a primeira seja menos a segunda. Ah, eu escolhi o N1 igual a menos 3. Então vai ficar mais 3, né, que é menos com menos, né, mais 3, menos 3. Eu escolhi π, professor. Pode ser? Vai ficar menos π mais π. Não tem problema, desde que a primeira coordenada seja menos a segunda coordenada. Beleza? Vejam que como aqui eu tenho um vetor geral, eu escolhi, mudei o nome, né? Por isso eu troquei para U, que é um vetor específico agora. É um único vetor, um único autovetor. Então, achei um autovetor associado a esse autovalor lambda. Lembrando, né, que vai ter infinitos autovetores aqui associados ao lambda. Tudo vai depender do número que eu coloco aqui no lugar do N1. Ok? Próximo. Agora eu vou fazer as mesmas contas, só que para o lambda 2, certo? Que é 3. Então, novamente, na matriz dos coeficientes, eu tiro menos 3 na diagonal principal. Então, fica 1 menos 3, 0, 2, 3 menos 3. Vezes M2, N2 agora, porque já que é lambda 2, então eu tenho que associar o vetor ao autovetor 2, certo? Igual a 0, 0. 1 menos 3, menos 2, está aqui. 0 é repetido, não foi feito conta nele. Esse 2 é repetido, não foi feito conta com ele. 3 menos 3, 0. Beleza? Então, agora faça a distributiva. Menos 2 vezes M2 é igual a 0. Ou, desculpa, tem mais a humana. Menos 2M2 mais 0N2, né? Eu pulei porque ele é 0. É igual a 0. E 2M2 mais 0N2 também é igual a 0. Fiz essas contas, coloquei na próxima linha. Tá aqui, ó. E menos M2 mais 0N2 igual a 0. 2M mais 0N igual a 0. Como esse 0 não contribui em nada, eu vou omitir ele. Só excluir ele, certo? Esse menos 2 está multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por menos 2 é 0. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo. 0 dividido por 2 é 0. Então, o que a gente conclui? Nas duas equações, elas falam a mesma coisa. De novo, joguei uma equação fora. Joguei uma equação para repetir a outra. M2 nas duas são iguais a 0. Quanto vale o N2, então? Se não tem equação para N2, ele é livre. Ele vale qualquer número. A única coisa que eu sei é esse aqui, aquele segundo caso, né, que eu falei, né? Uma é igual a 0 e a outra é livre, e o outro era uma é livre e a outra depende da livre. Então, aconteceram no mesmo exemplo os dois casos. Então, nesse caso, o M1, ou desculpe, o M é 0. Então, ele é fixo 0, porque as duas equações estão falando que ele é 0. Certo? Na anterior, nenhuma estava falando que ele era 0. Ele estava falando que era menos o N, só isso. E o N era livre. Certo? Nessa aqui, tá falando explícito. M2 é igual a 0. Então, por isso que eu já vou aqui na coordenada M2, que é a primeira, coloco 0. Não tem equação do N2, então ele é livre, ele vale ele próprio, tá? Qualquer número. Novamente, aqui eu tenho que escolher agora, aqui tem infinitos vetores, eu quero um só, para não ter que ficar escrevendo os infinitos vetores. Tem que tomar cuidado para não gerar o vetor nulo. Então, se eu colocar 0 no N2, vai dar 0, 0, não pode ser. Então, eu posso novamente pegar o segundo mais fácil, 1. Jogo 1 para o N2. Se eu fizer N2 igual a 1, eu vou ter o vetor 0, 1, que é diferente do vetor nulo, 0, 1. Beleza? Professor, eu coloquei menos 1. Não tem problema, desde que seja mantido qual a característica do vetor. A primeira coordenada tem que ser igual a 0. Ponto e não tem o que fazer. Certo? Eu coloquei 92. Não tem problema. Desde que seja 0,92, não tem problema. Só vai ficar mais longo para escrever. Coloquei 1 bilhão. Não tem problema. Desde que seja 0,1 bilhão, não tem problema. Ok? O que não poderia ser é 1 bilhão, 0. Vocês trocarem a ordem aqui. Aí não pode ser.
porque está mudando a natureza do autovetor. Está falando que a primeira coordenada não é mais zero, ela é 1 bilhão, ou 1, por exemplo. Certo? E está falando que a segunda coordenada é igual a zero. Ela até pode ser igual a zero, mas a primeira teria que ser igual a zero também. Lembrando que nesse caso não poderia, porque daí seria o vetor nulo. Como fica a solução geral, então? A solução geral fica K1, lá daquela solução que eu já mostrei no caso 3, né? K1 vezes o primeiro autovetor, que era menos 1 mais 1, vezes e elevado a lambda 1, que é 1t, mais K2 vezes o segundo autovetor que a gente acabou de calcular, 0,1, vezes K2 vezes o segundo autovetor, vezes e elevado a 3t. 3t é o lambda 2, beleza? Aqui na forma vetorial e aqui na forma por equação direto. K1, vejam que lá no início não tinha y na equação do x. Então não vai ter y na solução, beleza? Não tem a parte do y aqui, o segundo termo. Então é menos K1, por quê? Porque aqui é o menos K1e na t, mais 0 K2. Então não tem. E y é K1 vezes 1 e na t, mais K2 vezes 1 e na 3t. Beleza? Então aqui está a equação, solução de cada uma delas. Como eu falei, o x não depende do y, mas o y depende do termo do x. Aqui, ó, o termo do x está aqui. Caso 3, mesma coisa, a gente não sabe ainda que é caso 3, a gente já sabe que não é caso 1. Por quê? Porque os elementos da diagonal secundária são diferentes de zero. Então a gente sabe que não é caso 1. A gente pode ser caso 2 e 3. Quando a gente vai definir se é caso 2 e 3? Depois que a gente calcular os autovalores. Se os autovalores forem diferentes, caso 2. Se os autovalores forem iguais, caso 3. Certo? Mas, por eliminação, como a gente já fez um caso 1 e um caso 2, né, a gente tem que ver cada um dos casos, provavelmente isso aqui será um caso 3. Ok? Mas suponha que a gente não tivesse pensado nessa hipótese. Então, joga aqui a matriz dos coeficientes, que é só do lado direito, certo? Retira só a matriz dos coeficientes e diminui menos lambda na diagonal principal. Gerando essa matriz, já calcula o determinante igual a zero, para gerar um polinômio característico e calcular as raízes do polinômio característico. Calculando esse determinante, a gente vai ter menos 1 menos lambda vezes 3 menos lambda, tá ao lado aqui, menos 1 vezes 4, que é menos o produto da diagonal secundária. Então, esse menos com menos vai ficar mais. Calculando, desenvolvendo esse polinômio aqui, vai chegar no seguinte polinômio. Lambda quadrado menos 2 lambda mais 1. Resolvendo por Bhaskara, sobre produto, o que for, a gente vai chegar que as duas raízes são iguais a 1. Então, os dois lambdas são iguais. Os termos da diagonal secundária são diferentes de zero e os autovalores são iguais. Caso 3. Por isso que característica é o caso 3. Então, a gente vai ter que fazer os dois autovetores. O primeiro é direto associado ao lambda igual a 1. E o segundo é associado ao primeiro. Então, primeira coisa, para lambda igual a 1, as mesmas contas que a gente fez, que a gente efetuou anteriormente. Joga lá no lugar aqui, né? No lugar desse lambda, joga 1. Então fica 1 menos 1, 4, menos 1, 3 menos 1. M1, N1, 0, 0. Ótimo. Depois, aqui faz menos 1 com menos 1, dá menos 2, tá aqui. 4 não fez nenhuma conta, repete, certo? Menos 1 repete porque não fez nenhuma conta. 3 menos 1, 2. Ok? Se a gente olhar aqui, vejam, pessoal, a primeira linha é duas vezes a segunda. Então, elas são linhas linearmente dependentes. Vai ser excluída uma equação de qualquer jeito. Faz agora a distributiva. Menos 2 vezes m mais 4 vezes n é igual a 0. Menos m mais 2n é igual a 0 também, que é a próxima linha. Ó, menos 2m mais 4n igual a 0, menos m mais 2n igual a 0. Divide a primeira linha por 2. A gente vai concluir que m isola no m, né? m é igual a 2n. Na segunda linha, só passa esse m para a direita, pula a cerca e fica positivo. Vai ficar também m igual a 2n. Então aqui a gente tem um caso, como as duas equações estão falando a mesma coisa, a gente tem um caso aqui, como as duas equações dizem que m é igual a 2n, quer dizer que o quê? Como não tem uma equação falando a n igual a tanto, ele é livre. O m depende do n. Por isso que aqui o que acontece? Já que o m é 2n, já coloquei aqui, ó, m igual a 2n. E a equação do n a gente não descartou, a gente usou para falar a mesma coisa. Então o n é livre. Então, nesse caso, é o n livre e o m depende do m. Beleza?
Ok, só que aqui, lembrando, né, eu tenho infinitos vetores. Então, tem 2n 2n e n. Tem que jogar um número desde que não gere o vetor nulo. O professor não poderia ter jogado esse 2 dividindo aqui? Poderia, mas a gente ia ter que trabalhar com fração. E a melhor coisa é evitar trabalhar com fração. Fração é mais chato. É mais chato. Vamos tentar evitar. Beleza? Então, eu escolhi essa forma. Joguei que valor? Joguei 1 para o n. Normal. Poderia ter colocado 2? Poderia. Poderia ter colocado qualquer número, desde que mantenha a característica. A primeira coordenada é o dobro da segunda. Essa é a característica a ser mantida. Beleza? A primeira coordenada é sempre o dobro da segunda. Ok. Agora a gente vai pegar esse resultado que a gente acabou de determinar para calcular o próximo resultado, o próximo autovetor. Então, a mesma coisa. Aqui, ó, para o segundo autovetor, temos que ele é dependente do primeiro. Então, a gente vai, vejam, aqui era 0, 0, a gente substitui pelo o resultado do primeiro autovetor que a gente calculou. Aqui é a mesma coisa, como o alto valor é o mesmo 1, a gente vai ter que repetir. Então, lembra que eu falei, o primeiro lado esquerdo da matriz aqui do sistema é igual. O que muda é a resposta final aqui. Então, fica menos 2, 4, menos 1, 2, mn igual a 2, 1. E resolve do mesmo jeito. Faz distributiva, menos 2m mais 4n igual a 2, menos m mais 2n igual a 1. Tá aqui, beleza? Fazendo de novo, a gente vai ver que a de baixo é metade da de cima. Então, se a gente dividir a de cima por 2, a gente vai cair na de baixo. Então, elas falam a mesma coisa de novo. De novo, a mesma coisa. Então, tá aqui, ó. Eu escolhi de novo uma para ser isolada. Uma coordenada tem que ser isolada. Qual que eu escolhi? Uma que não gerasse fração. Então, eu fiz igual na anterior. Isolei o m. Então, ó, 2, aqui, passo esse m, esse menos 2m para a direita, ele fica positivo. Esse mais 2 passa para a esquerda, fica negativo. Então, fica 2m igual a 4n menos 2. A de baixo, a mesma coisa. Esse menos m pula a cerca, fica mais m. Esse mais 1 pula para cá, fica menos 1. Ele já está aqui, já está isolado. Aqui eu tenho que dividir por 2 ainda. Mas vai chegar na mesma equação. Então, como são as características das equações, das coordenadas? A primeira coordenada m é igual a 2 vezes a segunda coordenada, menos 1. E a segunda coordenada? Não tem equação para ela, então ela é livre. Então, já repeti aqui, ó. Aqui era M2, N2. Eu já troquei. Na verdade, o M2 é 2N2 menos 1. Então, tá aqui. N2. Então, agora, basicamente está pronto. O que eu preciso? Jogar um número para o N2, já que ele é livre. Qual número que eu posso colocar? Nesse caso, eu posso colocar 0. Porque se eu colocar 0, vai ficar, ó, 2 vezes 0, 0, menos 1. Então, a primeira coordenada não é nula. Ficou menos 1. E a de baixo ficou 0. Então, menos 1, 0 não é um vetor nulo. Então, eu posso substituir. Eu preferi usar o 2, usar o N1 igual, o N2 igual a 2, igual a 1. Confundi aqui. Igual a 1. Então, fazendo N2 igual a 1, a gente vai ter o seguinte vetor. Coloca 2 vezes 1, 2, menos 1, 1, e 1 aqui. Certo? Só para ficar os dois positivos. Só isso. Só optei por isso. Ok? Poderia ter colocado outros valores. Eu preferi esse para ficar os dois positivos. Agora a gente já tem o único alto valor, né, que já que ele é repetido, os dois autovetores. Basta a gente jogar na solução geral. Passamos 2 minutos aí, já estou terminando, tá, pessoal? O último slide da solução geral. Então a solução fica o seguinte: xy, né, é igual a k1 vezes o primeiro autovetor, que era o 2, 1, e na t, lambda vale 1, por isso que é só 1t, mais k2, aí entre parênteses o segundo autovetor que a gente calculou, mais t vezes o primeiro autovetor que a gente calculou, vezes, de novo, e na t, porque o lambda é igual a 1. Aí eu só escrevi de uma maneira diferente, né? Escrevi por equação, certo? E como tem e na t no primeiro termo e e na t no segundo termo, eu coloquei só o e na t em evidência. Só isso que eu fiz aqui, daqui para cá. Já poderia ter parado aqui? Poderia. Aqui já é a solução, ou já é a solução final. Beleza? Aqui eu só quis escrever de uma forma diferenciada para vocês. Ok? Então, aqui eu tirei o e na t em evidência. E acaba aqui. Aqui estão os dois exemplos, tá, pessoal? Eu peço que vocês tentem fazer, se vocês quiserem, obviamente. A solução está aí do lado em vermelho. Se não chegar na solução, não tem problema, a primeira coisa que eu vou fazer na semana que vem, no começar a aula, é resolver esse exemplo.